E assim nos diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nesta noite nós acompanhamos este bonito musical apresentado pela juventude da nossa igreja, onde eles, de uma forma muito sucinta, mas muito espiritual, nos contaram a história do Senhor Jesus. Jesus que é Deus e Filho de Deus, Jesus que participou da criação do universo. Jesus estava presente no momento da criação. A Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. E foi nos falado aqui pelo narrador do musical, dizendo-nos que Jesus, embora sendo Deus, Ele deixou ali o trono da sua glória, tomou a forma de homem e veio aqui na terra para poder novamente reatar, unir novamente o homem com Deus. Disse-nos aqui o nosso amado irmão que o pecado separou o homem de Deus, e o homem, por suas próprias condições, jamais conseguiria reatar os seus laços com o Criador por causa do pecado da humanidade. Mas o nosso Deus, com seu muito amor, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que veio aqui à terra e tomou a forma de homem. E como homem, Jesus aqui fez muitos milagres. Jesus curou cegos, Jesus curou coxos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus multiplicou pães, Jesus transformou água em vinho, Jesus acalmou a tempestade e Jesus perdoou pecadores. Porque foi esta a missão que Jesus recebera de Deus Pai, de vir a este mundo para novamente unir a humanidade ao Senhor nosso Deus. Mas esta união custou o preço da cruz. Esta união custou a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi-nos aqui cantar que Jesus foi crucificado. E eu acho interessante que a mesma multidão que dias antes estava dando hosanas ao Filho de Deus, foi a mesma multidão que mandou crucificá-lo. Mas Ele veio para isso, para remir os pecadores. Jesus disse que não precisam de médico os sãos, mas sim aqueles que estão enfermos. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para novamente reatar, e Jesus é o elo de ligação entre o homem e Deus. Jesus foi crucificado. Já foi aqui relatado que passou 3 dias na sepultura, mas ao terceiro dia
no primeiro dia da semana, logo de madrugada, algumas mulheres foram ao sepulcro do Senhor Jesus com a intenção de ali ungir o corpo do Senhor Jesus. E quando elas ali chegaram, encontraram a pedra que outrora estava fechando o sepulcro de Jesus. Agora essa pedra estava removida. E elas ficaram tanto quanto assustadas, e ao entrar dentro daquela caverna que seria a sepultura de Jesus, não encontraram o corpo de Jesus, mas encontraram ali um anjo que disse a elas: por que buscais o vivente dentre os mortos? Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E ele disse: olha, agora vocês voltam e digam aos meus discípulos, anuncie que Jesus está vivo. E aquela notícia se espalhou. Porém, as autoridades não queriam que aquela notícia se espalhasse, porque Jesus já havia dito que ele haveria de ser morto, mas que ele haveria de ressuscitar. Puseram até soldados à porta do sepulcro de Jesus, selaram aquela pedra ou aquele sepulcro, dizendo que aquele sepulcro não poderia ser violado, mas foi o poder de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, Filho de Deus. A pedra foi removida, Jesus verdadeiramente ressuscitou. Jerusalém estava um tanto quanto abalada. Jerusalém estava um tanto quanto conturbada por causa do julgamento de um justo, por causa da condenação de um justo, por causa da crucificação de um justo, e agora mais ainda, porque aquele justo não estava mais no sepulcro, ele havia ressuscitado. E as autoridades agora estavam perseguindo, buscando aqueles que eram os seus seguidores, aqueles que outrora andaram com o Senhor Jesus. E o texto que nós acabamos de ler relata-nos que naquele primeiro dia da semana, à tarde, os seus discípulos se reuniram, as portas fechadas, com medo das autoridades, com medo dos judeus. Mas ali, eles amedrontados, Jesus se fez no meio deles. Jesus se apresenta aos seus discípulos. E eu quero crer que eles ficaram tanto quanto assustados ao ver ali o corpo do Senhor Jesus. O texto diz que as portas estavam fechadas, mas Jesus agora vem com um corpo ressurreto. Jesus vem com um corpo glorioso. Jesus vem com um corpo incorruptível e se apresenta ao Senhor, aos seus discípulos. O texto diz que Jesus se pôs no meio deles. E Jesus mostra para eles as suas mãos, que haviam sido cravadas ali na cruz com aqueles pregos. Jesus mostra aos seus discípulos o seu lado, que havia sido perfurado 3 dias antes pela lança do soldado, para que eles pudessem reconhecer que verdadeiramente era Jesus que estava ali, era o Filho de Deus que estava ali. Ele verdadeiramente havia ressuscitado. E quando os discípulos o viram, João diz que os discípulos se alegraram ao ver o Senhor Jesus. E Jesus, após apresentar ali as suas mãos, Jesus diz: paz seja convosco. O texto diz, João diz que Jesus repete aos discípulos: paz
seja convosco. Jesus, só Ele é quem pode dizer para mim, para ti e para toda a humanidade: paz seja convosco, porque Ele é o príncipe da paz. Meus amados irmãos, meus amigos ouvintes, estamos vivendo uma condição semelhante a Jerusalém nos dias da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo está conturbado. Existe uma angústia, uma apreensão, existe uma violência neste mundo. Guerras. Recentemente nós vimos aí a mídia nos relatando do outro lado do mundo um atentado onde vidas de inocentes foram tiradas e outras centenas ficaram feridas. O mundo está assustado, o mundo está conturbado, o mundo está violento. A nossa nação está passando por um período de turbulência. Mas nesta noite, Jesus se faz presente neste lugar. O texto diz que Jesus entrou e se pôs no meio deles. Jesus entrou e se colocou entre os seus discípulos. Seus discípulos também estavam assustados, seus discípulos estavam atemorizados. João diz que eles estavam com medo. Com certeza eles também estavam ali tanto quanto conturbados, assustados, amedrontados, mas Jesus se fez presente. Jesus se apresentou entre eles para trazer a paz. Jesus disse: paz seja convosco. Jesus mostra a sua mão e mostra o seu lado para dizer: sou eu mesmo. Sou eu que está aqui. Eu vim aqui para apaziguar a vossa alma, para trazer alento ao vosso coração, para lhe dizer que eu estou vivo e que tudo aquilo que eu prometi, eu vou cumprir fielmente. E Jesus repete aos seus discípulos: paz seja convosco. O texto diz que os discípulos, ao ver Jesus, se alegraram. Esta noite, pelos olhos da fé, você já pôde ver Jesus aqui conosco. O mundo está atemorizado, o mundo está assustado, existe uma ansiedade, existe uma apreensão em todo o mundo, mas não se esqueçam, Jesus está vivo. O Filho de Deus ressuscitou. O príncipe da paz está conosco. Ele se faz conosco neste lugar. Ele mesmo prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu entre eles. E nós nos reunimos aqui no nome do Senhor Jesus. Por isso eu posso lhe garantir: Jesus está conosco. Assim como Jesus se fez no meio dos discípulos, Jesus está entre nós aqui nesta noite. Glória a Deus. E esta noite, assim como Jesus falou aos seus discípulos que estavam assustados, aos seus discípulos que estavam amedrontados, aos seus discípulos que estavam ansiosos, não sabendo o que haveria de acontecer, embora Jesus já havia predito tudo o que haveria de acontecer, Jesus disse aos discípulos: paz seja convosco. Esta noite, meu querido irmão, minha irmã, ao Senhor, meu jovem, meu amigo visitante, Jesus te diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Receba a paz do Senhor Jesus nesta noite. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Lembre-se, tudo que está acontecendo neste mundo, Jesus já disse que haveria de acontecer. Ele disse que haveria guerras, rumores de guerras.
Ele disse que haveria nações contra nações, Ele disse que haveriam terremotos, Ele disse que haveriam muitas enfermidades, muitas doenças haveriam de aparecer, mas Ele prometeu: olha, quando esses sinais começarem a acontecer, levantai os vossos olhos para cima, a vossa redenção está próxima, a vossa redenção está próxima. Jesus prometeu, Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus disse: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, virei outra vez, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, vos levarei para mim mesmo, disse Jesus. A promessa dele é que ele viria nos buscar, e ele disse: para que onde eu estiver, estejais vós também. Paz seja convosco, diz o Senhor, paz seja convosco. Por que tanta apreensão? Por que tanta angústia? Por que tanta ansiedade? O príncipe da paz, ele continua conosco, ele não nos abandonou, ele prometeu: estarei convosco até a consumação dos séculos. Meu irmão, minha irmã, é tempo de nós olharmos para o Senhor Jesus, é tempo de olharmos para aquilo que Ele prometeu para a sua igreja. O mundo está em aflição, o mundo está em angústia, o mundo está em ansiedade, mas o príncipe da paz continua conosco. E essa noite ele veio aqui para acalentar o meu e o teu coração. Nós estamos nos encaminhando para o término da nossa reunião, mas eu quero